Excelências, queridos bracarenses, antigos combatentes, militares de Portugal, hoje, ao fim de 10 anos, aqui estou, Presidente da República Portuguesa e Comandante Supremo das Forças Armadas, para, perante vós, cumprir aquele que é o dever patriótico e democrático de despedida. Uma década passou e, apesar de corresponder apenas a um sopro nos quase 9 séculos de uma das mais antigas pátrias da Europa e do mundo, para mim foi um período carregado de profundo e nobre compromisso, o de, ao vosso lado, servir Portugal. Aqui estou para prestar a minha homenagem a quem dá verdadeiramente sentido às nossas Forças Armadas, os nossos militares, mulheres e homens, que acordam todos os dias com a mesma determinação a de jurar e honrar esse juramento que fizeram à pátria, sejam quais forem as circunstâncias. São eles e elas que dão corpo à coragem, à disciplina, ao sentimento patriótico que nos acompanha desde os primeiros tempos da nacionalidade. Aqui estou para saudar todos vós, também especialmente na pessoa do General-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, cujas palavras retenho para sempre e cuja chefia exemplar irei assinalar, condecorando-o nesta cerimónia com a Ordem Militar de Cristo. Aqui estou para dirigir uma palavra amiga aos bracarenses. Braga recorda-nos a cada esquina que Portugal nasceu do espírito indomável de quem acredita no impossível. Foi assim quando Braga resistiu no tempo dos romanos. Foi assim desde Brácara Augusta até a Idade Moderna. Foi assim na Idade Contemporânea, quando resistiu ao combate das tropas francesas de Soult. Resistência nas encostas do Carvalho d'Este, a 8 quilómetros de onde nos encontramos. Aí tombaram tantos portugueses, tantos bracarenses, em 3 dias de luta feroz. Lado a lado, movidos pela coragem, soldados, milícias populares, mulheres e crianças enfrentaram a tempestade francesa com a força de quem defende não apenas a terra, mas a própria alma. É esta mesma alma que se torna a prova viva de quando a pátria chama, o seu povo responde com uma vontade que nunca se rende. Foi esta mesma alma que definiu Dom Afonso Henriques nas batalhas que o aclamaram como conquistador, fundador e primeiro rei de Portugal. Foi esta mesma alma que permitiu a Dom Nuno Álvares Pereira derrotar o exército castelhano, garantindo a independência portuguesa. Foi com esta mesma alma que o infante Dom Henrique e navegadores como Gilianes, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, se lançaram ao desconhecido, em mares nunca antes navegados, atingindo territórios, conhecimento e globalização. Foi com esta mesma alma que os 40 conjurados depuseram a dinastia filipina e restauraram a nossa independência. Foi com esta mesma alma que resistiu o soldado de Milhões, quando sozinho, na sua metralhadora, protegeu a retirada dos seus camaradas. Foi com esta mesma alma que milhares de militares combateram e alguns ficaram em África no final do século passado. Foi com esta mesma alma que os jovens militares de Abril permitiram em 74 e em 75 abrir o caminho para a liberdade e a democracia. Foi e é e será esta mesma alma a caracterizar os sacrifícios anónimos
de tantas e tantos militares que em cada época honram e honrarão a pátria com coragem e sentido do valor de missão. Mas foi também com esta mesma alma que estiveram tantas e tantos militares na linha da frente nos incêndios, apoiando o combate, reforçando os meios, garantindo a logística, protegendo vidas. Foi com esta mesma alma que tantas e tantos militares estiveram presentes durante a pandemia de Covid-19, no transporte de doentes, no apoio na vacinação, na descontaminação de lares e de escolas, mostrando que a missão militar é, sobretudo, salvar vidas. Foi com esta mesma alma que tantas e tantos militares estiveram e estão perante as tempestades ciclónicas e as cheias avassaladoras, com prontidão e capacidade de resposta, continuando a fazer a diferença ainda nas últimas semanas, em momentos de aflição e de angústia que vivemos. Mas é ainda com esta mesma alma que estiveram e estão cá dentro, como lá fora, em missões internacionais, a enfrentar desafios cada vez mais complexos, instabilidade política, ausência da paz, ameaças híbridas, ciberataques, crises humanitárias, migrações forçadas, fenómenos climáticos extremos. Portugal tem estado e continuará a estar comprometido com os seus irmãos, os seus aliados, os seus parceiros internacionais. Participamos, disse Vossa Excelência, Senhor General, em forças nacionais destacadas, reforçando missões da NATO, da União Europeia, das Nações Unidas, da CPLP, levando a excelência portuguesa a zonas de tensão e necessidade humanitária. Estive, assim, testemunhando o seu papel único em termos de projeção de Portugal com os vossos camaradas, nossos camaradas, no Afeganistão, na República Centro-Africana, na Roménia, na Eslováquia, no Atlântico, no Báltico, no Mar do Norte, no Mediterrâneo, nos nossos irmãos lusófonos e ainda há 4 dias, novamente, na República Centro-Africana. Já disse e volto a dizer hoje, todos querem os portugueses, os contingentes portugueses, para cumprirem as missões, porque sabem que somos os melhores. Encaramos essas missões com patriotismo, mas serviço dos valores internacionais, competência, lealdade, camaradagem e supremo sentido do dever. E, sobretudo, ficamos, permanecemos. Os outros partem, nós ficamos. Nós ficamos e somos sempre fiéis aos nossos aliados e parceiros. E tudo isto faz uma enorme diferença. Tudo isto vos faz diferentes. Tudo isto faz Portugal. E num cenário internacional, sabemos ainda hoje, marcado por conflitos, como a Ucrânia, ou em regiões como o Próximo e Médio Oriente, onde a paz é frágil, Portugal tem sabido posicionar-se ao lado dos princípios que sempre nos guiaram: defesa da soberania, defesa da independência, defesa da integridade territorial, liberdade, direito internacional e, acima de tudo, dignidade humana. As responsabilidades foram, são e continuarão a ser muitas. Os compromissos foram, são e continuarão a ser maiores. Os desafios foram, são e continuarão a ser infinitos. Se queremos ser uma grande pátria, temos de ter umas grandes forças armadas, umas fortes forças armadas. Só assim seremos um forte Portugal. O investimento nas forças armadas foi subindo ao longo destes 10 anos. Estamos hoje numa corrida contra o tempo para o reforçar. O processo de modernização e aquisição de meios navais, terrestres e aéreos, fundamentais para acompanhar a inovação
e a tecnologia dos sistemas de combate está em curso. Muito se deve aos desafios que temos de fazer face, aos compromissos internacionais, mas também às preocupações e à liderança das chefias militares, à compreensão do Ministro da Defesa Nacional, ao apoio do Primeiro-Ministro. O caminho ainda é longo, mas é fulcral. Centrar dentro dos recursos nos mais importantes, que são as mulheres e os homens, os recursos humanos das Forças Armadas. Sem recursos humanos, não podemos operar e treinar novos meios e constituir capacidades. Sem capacidades, não podemos tornar um meio de dissuasão vital para a manutenção de um clima de paz e segurança a política de Portugal. Sem recursos humanos, não há Forças Armadas. Focar nos recursos humanos significa, portanto, focar na sua valorização. Não nos esqueçamos do juramento de bandeira de todas as mulheres e homens que servem a instituição militar. Juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela sua liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. Ser militar é ser diferente. E por isso valorizar os militares é intervir de forma estrutural em áreas como a revisão do Estatuto da Condição Militar, a revisão das reformas, a melhoria dos serviços de saúde, de bem-estar, ação social e apoio às famílias. Antigos combatentes e militares de Portugal. Hoje, uma vez mais, reafirmo aquilo que me acompanhou neste percurso de 10 anos. O compromisso com Portugal, o respeito pela farda e o orgulho nos camaradas que serviram, servem e continuarão a servir Portugal. Sei porque vivi momentos bons e momentos maus, momentos de alegria e momentos de morte ou de sacrifício dentro desta família, que são as Forças Armadas, que estamos preparados e estaremos preparados sempre. Levo comigo a memória da camaradagem partilhada, do esforço conjunto, da disciplina que nos molda, da garantia de que cada missão cumprida é um capítulo na história silenciosa da nossa pátria comum. Para todos vós, e retomo aí aquilo que disse o vosso e nosso general, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o meu profundo agradecimento, com o destaque justíssimo para os antigos combatentes, que pela sua coragem, entrega e lealdade reafirmam acrescidamente a condição militar. Reitero o meu eterno respeito por todos os que deram, ao longo da nossa história, a vida por Portugal, pois serão sempre lembrados pela sua dedicação integral à pátria. Obrigado, agora é a minha vez de o dizer, não apenas como Comandante Supremo das Forças Armadas, mas como Presidente da República Portuguesa, simultaneamente em nome de todas as Forças Armadas e de todos os portugueses. Obrigado a todos vós pela lealdade, pela confiança, por fazerem das Forças Armadas um exemplo de excelência e de humanidade. Obrigado pela honra do serviço comungado, pela certeza absoluta de que o futuro das Forças Armadas continuará a ser escrito pelas mesmas mãos firmes, corajosas e devotadas que tão bem representam Portugal. E neste dia em que o mundo está mais perigoso, mais instável, mais seduzido pelo imediato do que pelo duradouro, pelos interesses do que pelos valores, Portugal resiste, como sempre resistiu e resistirá. E dentro de dias terá um Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas com o maior apoio popular de sempre, desde que há voto livre no nosso país. Unamo-nos como nos unimos nos últimos 10 anos. Unamo-nos ainda mais
nós todos em torno dele. Forças Armadas, nós portugueses, nós a caminho de 900 anos que outros nunca conheceram ou ainda não conheceram. Tudo por Portugal. Esta é a ditosa pátria, minha amada. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!